Caros amigos, venha para cá, vamos falar sobre futebol. Começou o Campeonato Brasileiro, traga a sua opinião sobre ele, sobre os jogos realizados nesta primeira rodada, se foram confirmadas aquelas suas ideias iniciais, qual a sua expectativa para o futuro. Mas hoje, a abertura do campeonato para o domingo, ela foi marcada pelo jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Era o grande jogo da rodada, não adianta nada, Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo, por ser o campeão, por ser uma equipe considerada imbatível no ano passado, e este ano tendo começado o ano de uma forma titubeante, cambaleante. Foi assim no Campeonato Carioca, permitindo ao modesto Fluminense que fosse para uma fase posterior, para uma decisão na conquista do título carioca. Ganhou o Carioca, mas permitiu que o Fluminense fosse além das suas possibilidades reais, das suas possibilidades técnicas. O Fluminense chegou lá pela sua condição, pelo seu desprendimento de luta, pois o Flamengo ali já não correspondia. O técnico Jorge Jesus já não era o mesmo, ele já estava de saída. Alguns jogadores, eu imagino, que até já soubessem disso. Na beira do gramado ele já não conseguia transmitir mais aquilo que transmitira o ano passado. E ao sair vem para o seu lugar o treinador Domenech Torrent, que é um catalão. E ele chega para fazer a continuidade do trabalho do Jorge Jesus e lá adiante colocar um pouquinho do seu tempero. Mas como o Flamengo já não era o mesmo, na estreia do Dome, como ele gosta de ser chamado, o Flamengo foi ainda menos, foi menos. E ele, por fazer a sua estreia, estava inibido, estava constrangido. Ele ainda não tem toda a intimidade com os seus atletas, com os seus funcionários, com aqueles que ele tem que dialogar sobre futebol. E o Flamengo não foi o mesmo time. O Flamengo jogou ainda menos do que no Campeonato Carioca, embora o adversário de hoje fosse forte. Mas foi assunto para daqui a pouquinho. Mas nós encontramos no Flamengo equívocos de marcação, de passe, equívocos de posicionamento e equívocos de distribuição de atletas em campo pelo treinador. O Flamengo foi o contrário, foi o contraste de tudo aquilo que nós sabíamos dele. O Flamengo, por exemplo, no gol que sofreu, teve um erro de posicionamento terrível do seu lateral esquerdo e da sua zaga. A sua zaga toda correu de frente contra o próprio gol. E aí, meus amigos, o erro fica a um passo de ser configurado. E foi o que houve. Correndo de frente contra o próprio gol, veio o cruzamento e o Felipe Luiz bateu na bola. E foi um golaço, foi um golaço. Convenhamos, foi um golaço do Felipe Luiz. Foi o gol da rodada. Ele fez um golaço. E aí o Flamengo já começou, deu continuidade à sua perturbação inicial, errando passes, com os jogadores chegando na cara do gol, jogadores importantes que nunca erraram gol, errando gols e outros em determinados momentos, tendo que passar a bola, preferiram a finalização, como que para mostrar ao novo treinador o seguinte: olha, o treinador que saiu era bom, mas nós também somos, e quem resolvia os problemas do Flamengo éramos nós dentro de campo. Este era o recado que os atletas tentavam dar, alguns tentando a jogada individual para finalização, para o gol, e outros a jogada individual para resolver questões no gramado. E o treinador do lado de fora, ele não gesticulava, não gritava, não falava, ele anotava e fazia um trabalho diferente do que era o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus chutava a garrafa d'água, chutava o gramado, gesticulava, chamava a atenção dos atletas, não interessa quem fosse, na frente de todo mundo ou no particular, na frente da torcida ou não. Era assim o Jorge Jesus. E o Dome não foi desta forma, foi diferente, estava inibido. Isto que o Maracanã não tinha torcedor. Então ele não teria ou não teve a hostilidade, a possível hostilidade de um torcedor do Flamengo que não gostasse dele por qualquer razão, não gostasse da sua contratação por qualquer razão, não. Ele esteve sozinho, ele não tinha nada que pudesse afrontá-lo no Maracanã, não. Era ele, os seus atletas, os seus comandados e as definições. E ele errou na distribuição dos jogadores. Chegou um determinado momento que ele tinha um jogador no meio de campo e 5 atacantes. O Flamengo não é time para isso. O
Flamengo é um time de toque de bola, de passe, de jogada rápida, de infiltração, onde cada um sabe onde o outro está colocado para que a jogada venha acontecer com naturalidade. Então é o seguinte, o novo treinador do Flamengo precisa imediatamente tomar posição e tomar a sua definição imediata no comando da equipe. Ele precisa dizer, cheguei e comando, porque se ele demorar muito para tatear, para tentar definir esta ou aquela posição, não vai durar, porque a torcida do Flamengo, ela não está habituada com este comportamento do treinador. Foi o legado que deixou o Jorge Jesus, além, é claro, da vaidade, do orgulho, da posição do torcedor e do dirigente do Flamengo, do seu ar de superioridade, da sua postura de superioridade em relação aos demais adversários. Ou o Domi Torrent muda, ou vai sair logo do Flamengo. Um abraço.